Obrigado. Vamos ler a Bíblia. João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 17. João, capítulo 11, versículo 17, eu vou ler. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vê e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós lemos até aqui. Hoje, os estudantes do Good News Corps, eles vão dar um bis de apresentação lá no auditório. E os estudantes, eles estão bem felizes, e também eu assistindo essa apresentação, eu fico muito feliz, eu acho muito agradável. E todas as pessoas que assistiram também ficaram bem felizes. No dia que a gente fez a apresentação em Changwon, era num sábado, e como estava frio, então eu sempre fico assim com roupa grossa, né? E a minha esposa falou: Mas querido, hoje tem um casamento, você pode ir vestido assim? Então eu vesti um terno, simplesmente, e saí. E depois que acabou o casamento, eu tenho que ir para o interior de sedã, assim. Mas como lá não é uma boa estrada, eu decidi de trem-bala. Então a região mais refrescante é em Gwangmyeong. E eu fui com uma roupa fresquinha até Gwangmyeong, e eu fui para lá. E assim, eu desci lá naquela cidade, estava frio.
E hoje em dia, a gripe, ela é bem objetiva, ela gruda e não se desgruda mais. E por bastante tempo, assim, eu sofri. Em Nova York, a gente fez a comunhão dos líderes cristãos e eu estava bem tonto, tinha também o fuso horário, eu não dormi bem à noite, eu estava bem ruim. E eu estava melhorando, mas porque o fuso horário continuamente muda, eu não estava conseguindo dormir bem, né? Então, só de dormir bem, eu sou curado e eu fui para a Etiópia depois. Eu não sei, mas eu tomava café da manhã e dormia, depois do culto eu dormia, depois da noite eu dormia, então eu melhorei bastante. Porque o corpo não estava bem, parecia que não era gripe. Nossa, mas por que eu estou tão fraco? Eu estava forte já, né? Mas hoje eu posso estar em pé aqui, por isso eu agradeço bastante. Todas as pessoas pensam, diante da mesma situação, diante do mesmo problema, quase ninguém pensa da mesma forma. E as pessoas pensam que seu julgamento está correto. Mas quando elas veem outro julgamento, tem muitas vezes que elas pensam, como ela pode pensar assim? É assim com o mundo que a gente enxerga, mas no mundo da fé, as pessoas todas têm um pensamento diferente. E embora eu tenha acreditado que eu fiz a melhor escolha, mas é que eu não mostro o meu coração. Mas se eu realmente ver o meu coração e fizer uma competição, esse coração é de tal pessoa, esse coração é de fulano de tal, esse coração é de tal pessoa. Se a gente pudesse desenhar um coração, ou cantar uma música, ou escrever esse coração, ia ser diferente, como a gente sentia mais. Cada um tem o seu próprio mundo do coração. Então, principalmente o pastor que conduz a vida espiritual das pessoas, ele conduzindo o mundo do coração das pessoas, o objetivo dele é unir o coração dele com o de Deus, unir as pessoas com o de Deus, e todas as pessoas pensam que têm uma boa vida espiritual. Na nossa igreja, tem alguns pastores também, e a forma que eu enxergo, o ponto de vista que eu enxergo e o ponto de vista que os outros pastores enxergam é diferente. Como eu tenho uma experiência na vida espiritual e quando eu os conduzo, ninguém fala, não, pastor, mas todo mundo me escuta. Mas escuta, porém tem pessoas que de jeito nenhum a palavra entra nessa pessoa. E quando a gente faz uma cirurgia no coração dela, abre o coração dessa pessoa, a gente vê que tem uma coisa prendendo o coração dela, a justiça, o pensamento correto, aquilo que é bom. Então, mas as pessoas não gostam do que é correto, né? Eu tenho uma neta nos Estados Unidos e o cabelo dela tá comprido. E como ela tá com o cabelo comprido, a tia dela falou para ela prender o cabelo. E ela falou ontem para mim, aqui meu rosto é grande, se eu cortar meu cabelo ou amarrar meu cabelo, meu rosto parece maior. Eu falei, não, Sonhão, o cabelo tá comprido e o seu rosto ser grande não tem relação nenhuma. Então, porque todo mundo tá segurando esse pensamento. Então, quando a gente mostra o coração na vida espiritual, se fizer assim, vai ser bom. Se a gente desenhar assim, assim vai ser melhor, não é? Então, as pessoas escondem o coração e conduzir o coração dessa pessoa, a vida espiritual dessa pessoa é muito difícil. Então, através da palestra da Bíblia, não é fácil você trocar seu coração. Mas sabe o que é bom em ministrar? A Bíblia fala exatamente como trocar o coração das pessoas. E uma das coisas que eu li hoje, sobre João capítulo 11. Em João capítulo 11 tem o Lázaro, Marta, Maria. Viviam os 3 irmãos e não tinham pais. E Jesus Cristo amava muito esses 3 irmãos. E um dia,
O Lázaro ficou doente. E as irmãs rapidamente mandaram alguém para Jesus e falou: Senhor, aquele que você ama está doente. E porque Jesus ama, essas duas irmãs mandou alguém ir rapidamente para Jesus e elas pensaram que Jesus iria vir rapidamente a curar ele, mas Jesus não estava vindo. E Jesus falou o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E a Maria e Marta, então meu irmão não vai morrer. Mas ele estava piorando e de repente um dia ele morreu. E depois que ele morreu, depois de 4 dias, depois que acabou o funeral, depois que já estava fedendo no túmulo, e naquele dia eles não enterravam na terra, mas colocavam na gruta, né? E aí Jesus Cristo veio. Maria e Marta falaram a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que isso quer dizer? Por que o Senhor não veio antes de meu irmão morrer? Elas estavam com esse coração chateado, tanto Maria como a Marta. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós enviamos uma pessoa, o Senhor dizendo que nos ama. Por que chegou só agora? E a próxima palavra, sabe o que é interessante? As duas pessoas, as duas irmãs e Jesus, então os 3 estavam conversando, essa história que a gente leu hoje, antes Jesus Cristo, antes de ir para Betânia, Jesus falou para os seus discípulos: meu amigo Lázaro está dormindo, mas eu estou indo para acordar. Mas Jesus sabia que Lázaro tinha morrido e estava indo para ressuscitá-lo. E Jesus podia ressuscitá-lo. Então Jesus tinha fé de que Lázaro ressuscitaria. Mas a Marta e a Maria, mesmo que estivessem escutando a palavra de Jesus, teu irmão há de ressurgir. Jesus Cristo falou assim. E aquela palavra que Jesus Cristo falou, teu irmão vai reviver, teu irmão vai levantar, ele vai viver, ele vai viver. Jesus está falando isso. Mas essa voz de que Jesus Cristo vai ressuscitar, com certeza elas ouviram. Mas a Maria e Marta, elas pensaram como? Mas o Senhor, como ele vai ressuscitar se ele já está fedendo a podre? Seria bom se ele estivesse aqui antes dele morrer. Pelo menos no último dia que ele ressuscite. Então a palavra de Jesus queria entrar no coração de Maria e Marta, entrou até o ouvido. Mas o coração dele estava bem diferente do de Jesus. Então se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas depois que meu irmão morreu, por que ele veio agora? Ele disse que nos ama. Se ele tivesse ocupado mesmo, por que ele não veio antes para ressuscitar? Ele nem tem interesse no meu irmão. Então o coração dela estava cheio disso. E no coração de Maria e Marta, o coração dela estava cheio do coração de que Lázaro havia morrido. Então no coração, eu não sei se dentro do nosso pensamento pode ter 2 tipos de pensamentos na nossa cabeça. Mas quando Deus criou o coração do homem, não tem como receber 2 teorias. Então, no coração de Marta e Maria, elas tinham um conceito forte de que seu irmão havia morrido. E a palavra de Jesus, que seu irmão há de ressurgir, essa palavra não estava entrando no coração delas. Então, as dificuldades, essas também dificuldades surgem várias vezes na nossa vida também. Então, na nossa vida, Lázaro, embora não tenha morrido para a gente, mas no negócio, o negócio está caindo. Os filhos não estão obedecendo. Eu e meu marido temos pensamentos muito diferentes. Então, vários problemas que nós nos deparamos.
E esse Lázaro que ressuscitou a Jesus Cristo, esse Jesus que ressuscitou a Lázaro, ele veio ressuscitar Lázaro e Jesus falou que Lázaro, ele haveria de ressurgir. A Bíblia com certeza escreveu de que se a gente tiver tal problema, Jesus Cristo vai resolver. Mas nós somos como Maria e Marta, dentro do nosso coração, vendo a minha experiência, tudo que eu vi até agora já está fedendo, eu não vou conseguir, não vai conseguir ressuscitar, ai, meu irmão morreu, porque esse pensamento estava prendendo o coração delas. Embora estivesse assim no coração delas, mas meu irmão morreu, mas porque elas tinham esse coração, então elas tinham tristeza, decepção, desesperança e dificuldade. O sofrimento, a tristeza, a angústia, a dificuldade que vem nos seus corações são formados por causa desse motivo. Por isso, quando você lê cuidadosamente a Bíblia, a gente pode saber exatamente o que está errado. Ultimamente, na nossa igreja, tem 2 pastores. Um é o que está na Coreia e o outro está em outro lugar missionando. Então, teve um problema. Então, por vários meses, eu fiz comunhão. Mas qual é o problema? Tudo que eu falo, eles respondem sim, 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 sim. Eles respondem como se estivessem aceitando as minhas palavras. O que mais me dói o coração é que dentro do coração daquele pastor, a palavra que eu falo não reside no coração dele. Então vamos pensar juntos. Jesus falou para Marta, teu irmão há de ressurgir. No coração de Marta, ela não conseguia aceitar essa palavra. Mas ele já está podre, está fedendo, como ele vai ressuscitar? E a Marta, como ela interpretou isso? No último dia da ressurreição, meu irmão há de ressurgir. Jesus Cristo veio agora para ressuscitar Lázaro. Mas ela estava com um pensamento diferente do de Jesus, mas ela não sabia disso. Os irmãos da igreja também são assim. Tem muitas coisas que sabem da Bíblia. Mas aquilo que sabem da Bíblia, teu irmão há de ressurgir. Essa palavra, se entrar exatamente como ela é no coração da Marta, então o que vai acontecer no coração da Marta? A desesperança vai fugir, a tristeza vai embora. Então tamanha felicidade, gratidão vai preencher o coração dela. E ela de tão feliz vai dançar, vai glorificar a Deus e vai louvar a Deus. Mas se a mulher samaritana, Jesus falou para a mulher samaritana, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Quando Jesus falou isso e mandou ela embora, se a mulher samaritana, se a mulher surpreendida de adultério não tivesse acreditado nisso, daqui a pouco fosse apedrejada. Então no coração dela não teria gratidão e nem felicidade. Estimados irmãos, eu quero falar isso para vocês. Então, tem pessoas que chegam tarde no culto de domingo, chegam atrasados. Eu gostaria que vocês chegassem antes, né, e a gente pudesse juntos prestar o culto. Não estou falando, venham rápido para o culto. Mas nos seus corações, a palavra de Jesus entrando no seu coração, se essa palavra vai resolver seu problema, vai expulsar a tristeza, vai resolver a angústia, vai dar esperança, vai dar fé. Se eu receber esse coração, se eu receber esse coração, se eu disser para você vir tarde, você vai vir tarde? Se eu disser para você não servir a Deus, você não vai servir? Não. Com certeza, quando Jesus veio para Betânia, Jesus, ele falou
meu amigo Lázaro está dormindo, mas eu estou indo para acordá-lo. Mas os discípulos disseram o quê? Ah, que bom que está dormindo somente. Mas Jesus, ele estava indo para ressuscitar Lázaro. Então Jesus Cristo vai ressuscitá-lo. Com certeza, Jesus falou para Maria e Marta que ele ressuscitaria. É uma coisa tão boa de ouvir. Mas Marta falou que meu irmão já faz 4 dias que morreu, já está fedendo. Como vai ressuscitar? Essa palavra é em si. Pela teoria, ela tinha a teoria que Lázaro ressuscitaria. Mas o coração de Jesus Cristo não passou exatamente como ele é para o coração de Maria e Marta. Por isso, Maria e Marta tinham que ficar tristes, tinham que ficar angustiadas, tinham que sofrer, tinham que ficar preocupadas. Se é por acaso aquela palavra que Jesus falou entrasse no coração de Marta, se esse coração tivesse passado para elas, todo o medo do coração, a tristeza, a preocupação, a angústia, todas essas coisas partiriam dos seus corações. E tamanha felicidade, tamanha gratidão, tamanha felicidade poderia ficar no coração delas. E qualquer coisa desse mundo não poderia ser trocado pela felicidade, alegria, paz no coração que elas tinham. Vir cedo ou não para o culto, fazer trabalho voluntário ou não, ofertar ou não, servir ou não ao Senhor, você não precisa falar nada disso. Eu acredito piamente. Mas aqui no livro de João, o que esse livro nos ensina? Embora entrou a palavra de Jesus no coração, no ouvido de Maria e Marta, mas porque não ficou pela fé no coração delas. Então eu falei para os pastores, desculpa eu falar isso, é que eu penso bastante. E eu falei em coreano para eles. Eu não falei em inglês, e porque eu falo muito melhor coreano do que inglês. Não é que eu falo muito mal inglês, eu falo o abecedário em inglês. Mas o meu coreano é muito melhor, por isso eu falei em coreano para eles, eles ouviram em coreano. Mas porque essa palavra não entrou no coração deles, essa palavra não trabalhou no coração deles. A palavra de Jesus entrou no ouvido de Maria e Marta. Então, tocou no tímpano, mas a Marta e a Maria ainda estavam tristes, estavam sofrendo, estavam preocupadas e estavam angustiadas. Isso é algo incrível. O Cheoan, quando ele foi picado pelo escorpião e estava morrendo, ele recebeu meu telefonema. E o pastor que estava com ele chorando falou, o Cheoan, pastor, ele foi picado pelo escorpião, está morrendo. Eu recebi esse telefonema. Somali. Eu fui para a Etiópia. Agora foram 13h30. E Libéria até Etiópia são mais de 6 horas. Então, é um avião que tem um voo de duração de 20 horas. Então eu estava conversando com aquele estudante que estava na Libéria, que foi picado por um escorpião. A única coisa que eu podia falar com ele era por um telefone. E pelo telefone, o que eu posso dar para aquele estudante? Eu ter me tornado num pastor, sabe por que eu fico emocionado com isso? Não é porque o pastor anda num bom carro ou é servido bem pelos irmãos. Mas as pessoas que estão em meio à desesperança, a gente pode salvá-las e levar a esperança. A gente poder passar isso para as pessoas, isso é que me deixa ser feliz e alegre como pastor. E quando a palavra entra no coração deles, a tristeza vai embora, o sofrimento vai embora, a angústia vai embora, e uma nova esperança começa a surgir no coração deles. Quando eu vejo isso, eu fico feliz.
para ser pastor. Não a profissão de pastor que me deixa feliz. Não é outra coisa. O pastor em si não é ser bom. Mas eu fico pensando, por que as pessoas não se tornam pastores, experimentando essa felicidade? O que estão fazendo nesse mundo? Frequentemente eu falo isso. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que aquele estudante sabe bem coreano, e eu também sei coreano. Eu não falei palavras, mas eu passei o coração. Yohan, eu falei. Eu perguntei, eu posso falar com o Yohan? E o missionário da Libéria falou assim, Yohan, é o pastor Oxo Park. Eu falei, Yohan, você está ouvindo a minha voz? Sim, pastor. Você foi picado por um escorpião aí na África e está morrendo. Ele sabe disso. E o médico falou que você somente pode viver por mais algumas horas. Yohan, escute bem o que eu vou te falar. Isso é só uma situação. Isso é só uma situação. É verdade que ele estava morrendo, mas isso é uma situação. Hoje de manhã, Yohan, eu estava lendo a Bíblia. E em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Yohan, isso é a palavra de Deus. Deus jamais mente. Deus é aquele que cumpre a sua palavra exatamente como ela é. Se você quiser vencer o veneno do escorpião, você precisa de uma nova força. E em Isaías capítulo 40, versículo 31, está falando, mas os que esperam do Senhor renovam as suas forças. Você tem que olhar para Deus. Você tem que esperar em Deus. Você tem que esperar em Deus. Então, com certeza, Deus vai renovar a sua força. Então, você pode vencer o veneno do escorpião. Pessoal, vamos pensar. Uma pessoa está morrendo. Ela está morrendo sem esperança nenhuma. Não tem método nenhum, somente está chorando, sofrendo. Então, tem esse único caminho de deixar ela morrer. Mas vem um médico capaz de fazer essa pessoa sobreviver. Ah, eu já curei uma pessoa assim, daqui a uma hora essa pessoa vai sobreviver. Ah, é? Você pode? Ah, então, será que isso não vai se tornar esperança no coração das pessoas? Quando vocês pensam, ah, e essa Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por 55 anos eu tenho lido essa Bíblia. Eu li centenas de vezes. Nenhuma vez Deus não cumpriu a sua promessa. Porque a Bíblia é toda promessa. O que me dói o coração é que o pastor está se corrompendo. E eu falo sobre a Bíblia para ele. Sim, ele ouve. Mas a palavra não entra no coração dele. Se a palavra entrar no coração dele, não é que a gente não vai saber se tem palavra ou não. Não é que não dá para perceber, a palavra vira a pessoa do avesso. Porque o mundo de Deus é completamente oposto do mundo do homem. Se ou no meu coração existe o mundo de Deus, ou existe o mundo do homem. Não tem como misturar os dois mundos. Por isso, quando vocês escutam o Evangelho, você nunca pode ter os dois corações. Eu sou justo e sou pecador. Você estando como pecador, mas quando entra o Evangelho de Deus no seu coração, esse Evangelho faz o seu coração virar do avesso.
Em qualquer lugar do seu coração, não tem nenhum espacinho que tenha pecado. Nem um pouquinho. Ele expulsa todo o pecado do coração. E eu me tornei justo, eu me tornei santo. Então, esse coração te preenche. E isso quer dizer que você aceitou a palavra de Deus. Em outras palavras, isso é fé. Se o Lázaro morreu, a Marta e a Maria, elas viram Jesus Cristo vir. E elas falaram o quê? Se estiver ela aqui, não tinha morrido meu irmão. E Jesus falou o quê? Teu irmão há de ressurgir. Se essa palavra tivesse entrado no coração de Marta, se essa palavra tivesse entrado no coração de Maria, verdade? Meu irmão vai ressurgir, vai ressuscitar, é verdade, Senhor, muito obrigado. Mas a Marta, porque ela estava segurando o seu pensamento, meu irmão morreu, como vai ressuscitar? Não, ele não vai poder ressuscitar. Não sei no último dia, mas agora ele não vai poder ressuscitar, porque ela tinha esse coração, ela tinha que ficar triste, tinha que sofrer, tinha que ficar angustiada. Várias vezes eu me sentei com aquele pastor e fiz comunhão. Sim, pastor, entendi. Sim. Mas no dia seguinte, quando eu me encontrei com ele e bati no coração dele, a palavra que eu falei ontem não entrou nenhuma ponta de unha no coração dele. Por quê? Por que será? Por quê? E a partir do dia seguinte eu comecei a investigar o coração desse pastor. Quando eu tocava no coração dele, ele pensa que ele é muito mais espiritual do que eu, porque ele pensa que ele é melhor do que eu, a minha palavra não está entrando nele. A mesma coisa com a Marta agora. Como meu irmão vai ressuscitar? Ele já morreu, ele está fedendo podre. O Senhor está falando que ele vai ressuscitar, mas não vai, só no último dia, porque ela tinha esse coração. Jesus falou, teu irmão há de ressurgir. Vai ressurgir agora. Mas não está falando como a Marta que vai ressurgir no último dia. Se essa palavra tivesse entrado no coração dela, a Marta, a preocupação, a angústia do coração dela ia ser expulsa. E o coração dela ia ficar preenchido de alegria e felicidade. Muitas pessoas fazem comunhão. Sim, pastor, entendi. Sim. Por quê? Pastor, eu não entendo muito bem isso. Isso assim, assado. Pastor? Um dia eu discuti com a minha esposa. Eu fiquei bravo. Nossa, como essa mulher pode ser assim? Desculpa, eu quase falei besteira agora. Tive que me segurar. A minha esposa, ela falou para mim, querido, é que eu não sei, não estou entendendo direito. Mas não fica só bravo, me explica. Eu me assustei. Nossa, minha esposa também sabe falar esse tipo de coisa. Nossa, ela pareceu tão preciosa para mim naquele momento e eu me sentei com ela e expliquei cuidadosamente para ela. E a minha esposa falou, tá, agora entendi. Desculpa, é que eu não tinha entendido direito. Foi só daquela vez, a próxima vez não foi mais. Por quê? A minha esposa, ela pensa, ele é homem, ele não sabe disso. Mesmo que ele seja pastor, mesmo que eu seja missionária, esposa dele, mas na carne ele não entende. Por quê? Está presa nesse pensamento. Eu fala sim, mas não me segue. Por quê? Tem o seu próprio julgamento. É verdade. O meu marido é pastor. Mas tudo que meu marido fala não dá certo. Isso tem que fazer assim. Quando está difícil, tem que fazer assado. Por isso, a minha palavra não entra no coração dessa pessoa. Eu posso ver claramente. Jesus falou que não tem espaço no seu coração para ficar a minha palavra, por isso vocês querem me matar. Então, o DNA, ele é oposto, então não tem como aceitar.
Então Deus falou para Adão, não comerás o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Mas a serpente falou o quê? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, você se tornará conhecedor do bem e do mal como Deus. Então, se a palavra de Deus estivesse segurando o coração de Adão e Eva, serpente, arreda-te, Deus falou que se eu comer desse fruto eu vou morrer. Então, sabe o que Adão fez quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não simplesmente comeu. Ele tinha que pisar na palavra de Deus, que dizia que ele certamente morreria se comesse daquele fruto, para poder comer. Ele não simplesmente comeu, mas ele pisou na palavra de Deus, desprezou a Deus, ele negou a Deus para comer daquele fruto. Adão não somente ele simplesmente recebeu a tentação da serpente, mas na verdade, ele pisoteou na palavra de Deus, ele desprezou a palavra de Deus. Hoje em dia, porque as pessoas são da genealogia de Adão, as pessoas são descendentes de Adão, então as pessoas estão desprezando a palavra de Deus e seguindo o seu pensamento. Então a Bíblia, em João capítulo 11, nos fala o quê? Isso não é a pregação do pastor Oxo Park. Isso é a palavra de Jesus Cristo. Marta e Maria escutaram a palavra de Jesus, mas elas não creram em Jesus. No pensamento delas, não, meu irmão morreu. Esse pensamento estava segurando o coração delas. Então não tinha como entrar outra palavra no coração delas. E ela chamou E eu chamei o irmão. Irmão, não é assim. É assim, assim, assim. Ah, sim, pastor. Sim, 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 sim. E no dia seguinte, quando eu me encontrei, continuamente estava com o seu próprio coração. Por que não aceita o que eu digo? Por que não aceita? Os irmãos pensam assim. Aquilo eu não posso falar para o pastor. Mas é porque o pastor não sabe disso. Eu estou mais certo do que ele. As pessoas estão presas nesse pensamento. Às vezes, eu sei que eles estão errados e eu sinto. Eu sei disso. Eu sei que eles pensam assim. Então, eu explico de novo. Sim, 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 sim. Igualzinha a Marta. Tem que ficar triste, sofrendo, angustiado. Quando o Cheoan aceitou a palavra de Deus, então antes o coração dele já tinha parado várias vezes, e aí fizeram massagem cardíaca e o coração voltou a bater, e ele foi picado pelo escorpião à noite, né? Então se ele fosse levado na hora para o hospital, ele ainda poderia morrer. Mas ele foi picado e voltou a dormir. E no dia seguinte de manhã ele falou para o amigo: alguém picou o meu pé com alguma coisa. Alguém falou, será que não é escorpião? Até parece que escorpião, não tem escorpião no nosso quarto. E era meia-noite, mais ou menos isso. E 6 horas da manhã ele acordou e ele falou isso. E aí passou. 2 horas da tarde, o Cheoan, ele desmaiou, ele começou a endurecer o corpo, começou a urinar, começou a fazer cocô, e já tinha passado 12 horas e o veneno já tinha se espalhado por todo o corpo. E depois ele parou de respirar e bateram e fizeram ele massagem cardíaca, ele voltou a respirar e aí a pressão estava baixando. Que método que foi utilizado? Nenhum. Eu sei exatamente que a palavra de Deus, ela está viva e ela está se movimentando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se a palavra de Deus tomar lugar no seu coração, todas as teorias, suas próprias teorias acabam. E assim, um novo mundo de Deus começa a ser formado dentro de você. E esse novo mundo sendo formado dentro de você, você vai conectar o seu coração com o de Deus. E aquela paz que vem de Deus, a felicidade que vem de Deus, o amor que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, o poder que vem de Deus, vai sendo estabelecido no nosso coração. E
eu me torno numa pessoa bem diferente da antiga, que eu nem quero mais aquela antiga pessoa. Então, Jesus, pensem bem, Jesus foi procurar por Lázaro. E a gruta estava com uma pedra. Tirai a pedra. A Marta falou o quê? Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, ora e vai embora. Por que o Senhor quer tirar o meu irmão que está fedendo aí dentro? Deixa ele aí. Ela estava falando isso. Mas Jesus Cristo, ele não falou nada para Marta. Então, nada pode vencer a palavra de Jesus. Nem a palavra de Marta. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E agora a palavra de Jesus venceu e eles tiraram a pedra. E Jesus falou, sai para fora, Lázaro. O Deus que criou os céus e a terra, quem é que pode vencer essa palavra? E Lázaro, ele saiu andando. O quê? Essa palavra que Jesus falou para Lázaro. Então, ao invés de receber a palavra de Jesus como seu poder, como o poder de Jesus no seu coração, elas querem se esforçar, querem fazer boas obras, não querem fazer maldade, querem viver de uma forma santa, boa. Elas querem se esforçar. Então, elas se esforçarem. E a palavra de Jesus, a felicidade que ela forma no meu coração, são coisas completamente diferentes. O Cheoan, quando ele foi picado pelo escorpião e estava morrendo, por mais que ele se esforçasse, ele não podia vencer aquele veneno. Eu somente falei uma palavra para o Cheoan. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Yoan, isso é a palavra de Deus. Deus jamais mente. Se você quiser viver, você tem que receber a nova força de Deus. Então, depende do Senhor. Olha para o Senhor. Depende de Deus. Então, você vai ganhar uma nova força. E assim você vai poder vencer o veneno do escorpião. Eu não falei isso só para o Cheoan. Eu também estou falando isso para vocês. Olha para Deus. Olhem para Deus. Então Deus vai lhes dar uma nova força. Não o meu esforço, não a minha decisão, não a minha força, mas é a força de Deus que vai entrar em mim. E essa força vai expulsar o medo. Essa força vai expulsar a tristeza. Essa força vai expulsar a angústia. A esperança que está dentro da palavra de Deus. Aquela força, assim como fez vencer o veneno, assim também a gente vai poder ver. Essa palavra tem poder o suficiente para a gente poder vencer todas as coisas. E isso nos foi dado. É o que a palavra da Bíblia nos diz. Muito gratificante que através de João capítulo 11, aparece exatamente a imagem de uma pessoa que não aceita a palavra de Deus. Vocês também, assim como a Marta, a Maria, vocês não estão tendo esse tipo de vida espiritual? Vocês não estão tendo a vida espiritual como de Maria e Marta? Dizem que acreditam em Deus, dependem de Deus, dizem que estão acreditando em Deus, mas vocês estão rejeitando a palavra de Deus e estão vivendo com o seu pensamento. Meu irmão já morreu faz 4 dias e já está fedendo, olhando para a situação. Vocês estão rejeitando a palavra de Jesus, não é? A palavra de Deus está viva e ela é eficaz. Se essa palavra tomar lugar no seu coração, essa palavra vai expulsar a tristeza do seu coração. Vai expulsar o sofrimento do seu coração. Essa palavra
Tantas pessoas queriam apedrejar a mulher surpreendida em adultério e essas pedras caíram no chão. Assim como muitas pessoas foram embora porque Jesus expulsou, assim também muitas pessoas te odeiam, querem te apedrejar, todo esse sofrimento. Mas se a palavra de Deus entrar no nosso coração, assim como a mulher surpreendida em adultério, todas aquelas pedras foram embora, assim como aquela escuridão do cego foi embora, assim aquela paralisia aquela enfermidade que segurou o enfermo havia 38 anos, por 38 anos, assim também a morte partiu de Lázaro. Quem foi que fez isso? Foi a palavra do nosso todo-poderoso Jesus Cristo. Quem é que pode vencer essa palavra de Jesus? Ninguém. Mas as pessoas são insensatas e são enganadas por Satanás. Ficam contra a palavra de Deus e ficam insistindo no seu pensamento. Foi assim com a Maria, foi assim com a Marta. Tirai a pedra. Senhor, já faz 4 dias que morreu, já está fedendo. Jesus não sabe, por acaso, que já faz 4 dias que ele morreu? Jesus não sabe que ele está fedendo? Jesus não sabe que ele está podre? Foi por isso, sem saber, Jesus mandou tirar a pedra? Não foi por não saber. Se Marta soubesse que Jesus já sabia de tudo, se Maria já soubesse de tudo, elas não teriam falado, elas falaram por quê? Jesus, já faz 4 dias que ele morreu, está fedendo. Porque elas pensavam que sabiam mais que Jesus. Isso é uma palavra muito arrogante, não é? Sim. Dentre vocês também há muitos que estão rejeitando a palavra de Jesus. Há muitas pessoas que insistem no seu pensamento diante de Jesus. Imagina, então, diante do pastor Park, mais ainda. Mas sabe qual é o problema? Não existe ninguém que não mudou quando a palavra de Jesus entrou nessa pessoa. Se a palavra de Deus entrar nessa pessoa, a pessoa é curada da doença, a vida muda, a pessoa se renova e ela pode ser transformada. É tão gratificante. Eu várias vezes quis ir para a Etiópia. Ano passado, no mês de julho, em Uganda, na minha volta do encontro com o presidente da Uganda, eu queria passar pela Etiópia, porque é bem do lado. Eu comprei uma passagem e fui para a Etiópia. E no dia seguinte de manhã, então, casualmente eu me encontrei com o ministro da Educação e conversei com ele. Eu não posso falar tudo agora, mas eu pude me encontrar com o ministro da Educação e eu fui conversar com ele. E o Coral Graças, eu fui com a Tinhang e mais alguns membros. E eles cantaram uma música especial para o ministro da Educação. E eu perguntei, qual a religião dele? Não é muçulmano? Então o muçulmano, se a gente cantar um louvor, ele vai ficar muito bravo com a gente, ele não vai gostar da gente. Então, o que eu tenho que falar com ele? Como é que eu tenho que tratar um muçulmano? E aí não cantou um cântico. E aí o Coral Graças cantou simplesmente uma música. E eu e o ministro da Educação, nós conversamos numa mesa bem grande. E do lado tinha o meu tradutor, e do lado do ministro da Educação também tinha várias pessoas que trabalham com ele. E eu conversei, eu falei, ministro, na EYF, eu trabalho pelos jovens. E, na verdade, eu sou um pastor. Eu me apresentei para ele. E saiu uma palavra muito suspeita da boca dele. Ele falou, eu sou uma pessoa que acredita em Jesus também. Eu fiquei tão agradecido. Eu peguei o iPad e me sentei do lado do ministro. É falta de educação, mas o evangelho é mais importante do que a educação, não é verdade? Sim. Então, mais do que a humildade, o evangelho é mais importante. Mais do que a posição, é mais importante o evangelho. Porque eu vivo do evangelho.
E eu abri a Bíblia e comecei a pregar o evangelho para ele. Esse evangelho que nós temos, esse evangelho que Deus nos deu, é tão agradável, porque no coração das pessoas que o ouvem, dá tamanha paz e felicidade no coração das pessoas. Então, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do próprio Deus. Então, a Maria e Marta, se elas tivessem aceitado a palavra de Jesus, então essa palavra teria dado paz, felicidade no coração delas e teria expulsado a tristeza e a angústia. Eu, como um pregador, sabe por que eu fico agradecido? A palavra que eu prego não é a palavra do pastor Oxupark, mas é a palavra do pastor Oxupark. Não é a palavra do pastor Oxupark, é a palavra de Jesus Cristo. Quando vocês aceitarem essa palavra, não tem como a sua vida não mudar. A sua vida vai mudar. É incrível. Depois de 1 hora, a gente ficou tão amigos que parecia que a gente já se conhecia há anos. E aí eu falei da IYF, falei da palestra de inteligência emocional, falei de tudo. E o ministro da Educação, ele ficou tão surpreso. E depois, eu voltei para a Coreia. E naquele tempo, na Etiópia, teve problema com os jovens. E os jovens fizeram uma manifestação e colocaram fogo numa indústria. E policiais morreram e depois, como um policial não estava conseguindo manter essa manifestação, chamaram os militares. E o ministro da Educação, ele se tornou no primeiro-ministro. Ele estava logo já no... E quando ele estava bem preocupado, o ministro da Defesa estava preocupado, ele falou assim para ele, há 2 meses atrás, esse ministro falou para ele, né? Um pastor falou para mim, a Etiópia agora vai estar em paz, mas daqui a pouco ela vai entrar em colapso. O ministro ele ficou assustado. E depois de alguns meses eu fui de novo para a Etiópia. E o canal de El Shaddai, eles se encontraram comigo. E depois que eu acabei a entrevista, eu recebi um telefonema. E o ministro, ele queria se encontrar comigo. Primeiro, eu nem sabia o que era e eu fui correndo. E o primeiro-ministro, ele falou que marcou uma reunião com o ministro da Educação e da Defesa também. E se o primeiro-ministro permitir, dê a Etiópia nas nossas mãos por 10 anos. A gente quer ensinar inteligência emocional para elas, a gente quer formar professores de inteligência emocional e daqui a 10 anos, desde do primário até a faculdade, a gente quer ensinar os jovens a terem uma vida correta. Sabe o que eu fiquei assustado essa vez que eu descobri? 20% do dinheiro da Etiópia eles utilizam na educação. É a primeira vez que eu vi isso. Então, o ministro da Educação é o mais poderoso ministro da Etiópia. E o ministro da Educação, junto com o primeiro-ministro, realmente eles trabalhando junto. E se a gente quiser trabalhar com o governo, então a gente tem que fazer um acordo. E eu fui rapidamente assinar esse acordo para trabalhar com o governo da Etiópia. Mas, quando o primeiro-ministro falou só uma palavra, tudo já mudou. Lá na sala do primeiro-ministro, a gente não podia nem entrar com qualquer câmera, nem nossos repórteres puderam entrar. A gente mostrando
A gente fez aquela palestra, né, de inteligência emocional, as pessoas se assustam. Não tem duas palavras que a gente fala, a gente quer fazer assim. Não, tudo o primeiro-ministro já permitiu. É verdade. O Senhor, para todos vocês que estão sentados aqui nessa manhã, Ele não está satisfeito com vocês hoje. Todos vocês que estão sentados aqui, Deus quer que você se torne um servo como Jesus Cristo. O que você tem que fazer? É aceitar a palavra de Deus. Quando eu vejo, tem palavras de Deus que parece que vão se cumprir, parece que tem palavras de Deus que não parecem que vão se cumprir. Então, as pessoas vivendo até hoje, quando a gente escuta o que elas falam, essa palavra está certa, isso daqui dá certo, isso aqui, se é bom se acontecesse, isso aí não faz sentido. Isso aí, você acha que é possível? As pessoas pensam dessa forma. Frequentemente eu falo, o Boeing 747 é um avião que pode comportar 400 pessoas. Se você entrar, então se entrar todo mundo, então é mais ou menos, pesa umas 300 toneladas. Então se você quiser pegar as pessoas para empurrar esse avião para o céu, com que força você vai poder fazer isso? Você nem vai tentar fazer isso. Você coloca um motor no avião, você coloca avião, e aí começa 50 km por hora, 100 km por hora, 200 km por hora. Aí quando chega numa certa velocidade, já não tem mais nenhum peso no avião. Falaram que quando o carro está correndo a 100 km por hora, pesa como 50 gramas o carro, 500 gramas. Então, o avião ele está voando, com tantas pessoas assim. Voa muito rápido. Então, se a velocidade cai, então esse avião vai cair. Então, tem que manter a velocidade. Por quê? A velocidade segura todo o peso. Fazendo a palestra de inteligência emocional, eu falo, se você quiser levantar um avião, é muito difícil. Mas quando ele pega a velocidade, ele voa muito fácil. Eu tenho que parar de me drogar, eu não posso jogar jogo de aposta, eu não posso beber, eu não posso mais jogar. Isso é muito difícil. É como você querer subir um avião com a sua mão, com a sua força. Mas a gente, por outro método, sem sofrimento, a gente faz você parar de se drogar, parar de beber, parar de jogar. Se a palavra de Jesus entrar, você somente vai poder ser transformado. Hoje nós cantamos. Se o Senhor Jesus entrar, depois que Ele entrou no meu coração, eu me tornei numa nova pessoa. Se somente Jesus Cristo entrar no seu coração, Jesus vence a morte, tristeza, porque Ele vence a Satanás, o sofrimento. Ele dá liberdade no nosso coração. Ele dá felicidade, Ele dá paz. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Eu não tenho fé. Eu vivo carnalmente. Marta, quando ela no começo se encontrou com Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E Jesus falou, teu irmão há de ressurgir. Se essa palavra tivesse entrado no coração de Marta, se essa palavra tivesse entrado no coração de Marta, iria ser expulso o medo, a tristeza, a desesperança, mas pelo contrário, ela teria grande felicidade, alegria e esperança no coração. A palavra de Deus faz esse trabalho. Estimados amigos, comprar um bom apartamento, comprar um bom carro, comer uma boa comida, ter um bom computador, ter boas coisas. Vocês querem ficar felizes com essas coisas? É uma coisa muito insensata.
As pessoas que têm bastante dinheiro, parece que elas podem ter todas as coisas, mas elas não são felizes. Mas se a palavra de Jesus tomar lugar no seu coração, você vai ser feliz. A Marta. Ai, meu irmão morreu, ele está fedendo, já está podre. Esse pensamento estava preenchendo o coração dela. Então, esse pensamento estava expulsando a palavra de Jesus, teu irmão há de ressurgir. Essa palavra não tomou lugar no coração dele. Então, eu falei para o pastor, isso é assim, assim, assim. Mas o pensamento dele está rejeitando a palavra de Deus, mas superficialmente, sim, sim, sim. Mas depois eu toco no coração dele, não tem nenhuma palavra que eu falei dentro dele. E ele sempre fala sim, sim. Aí 1 mês, sim, sim. 2 meses, sim, sim. 3 meses, sim, sim. 1 ano, sim, sim. 5 anos, sim, sim. Continuamente é assim. Por quê? Só pela boca fala sim. Eu já não aguento mais. Então tem que vir alguém que é melhor. Jesus Cristo, eu já não consigo mais fazer nada. Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Marta pensou que o pensamento dela fosse melhor do que Jesus. É bom escutar que o irmão iria ressurgir, mas no pensamento da Marta, como? Meu irmão vai ressurgir, meu pensamento aqui está certo. As pessoas que rejeitam a palavra de Jesus não vão rejeitar o quê, então? Hoje de manhã, Satanás. Você, embora esteja escutando a palavra do pastor, mas não é tudo certo que ele está falando. Não, isso não faz sentido. Como o morto vai ressuscitar? Ele já está fedendo. Como vai ressuscitar? Então, muitas experiências, muitos pensamentos, muitas teorias, essas coisas que você faz bem, que você estudou, isso tudo impede a palavra de Deus e ainda faz você segurar seu pensamento para rejeitar a palavra de Jesus. Mas, às vezes as pessoas, quando elas aceitam a palavra, não é a palavra do pastor Oxuparquim, mas é a palavra de Deus. Eu vi muitas pessoas sendo transformadas. A Chong Elimi, ela estava com uma doença. Ninguém sabia que ela estava com lúpus. Cada vez que ela ia para a África... ela estava com febre amarela, mas tem que tomar a vacina da febre amarela quando você vai para a África. Mas no nariz dela sempre estava saindo sangue e não tinha jeito. E eu falei, Eli, a mesma coisa. Eli, escuta bem o que eu vou falar. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você não consegue vencer sua doença, não é? Mas Jesus está dentro de você, Ele vai te dar uma nova força. Deus, a palavra de Deus é Deus, certo? Está escrito assim no livro de João, não é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A pessoa que rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Deus. Eli, a palavra de Deus é Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aceita essa palavra. Aceita pelo coração. Você vai receber uma nova força. E depois, o pastor mexeu aqui na nuca da Eli. E na hora o sangue parou, estancou. E depois de alguns dias ela melhorou. Tirou o sangue e depois de 1 mês veio o resultado. Falaram que era febre amarela. E aí foram lá todas as pessoas que se encontraram com a Eli fizeram exame, fizeram tratamento. Ninguém pegou.
A única pessoa na história da África que saiu viva da febre amarela é a Chong Elim. Ela tá tão saudável que ela tá bem gordinha. Bem bonita. Estimados amigos, às vezes, algumas pessoas pensam que são mais inteligentes e são mais corretas do que as outras. Às vezes, as pessoas pensam que sabem mais da Bíblia do que o servo de Deus. Até aí não tem problema. Mas tem muitas pessoas que pensam que o seu pensamento é mais correto do que a palavra de Jesus. Tem muitas pessoas que pensam que elas são mais certas do que Jesus, porque Satanás coloca esse pensamento. Lendo a Bíblia, a Marta e a Maria, rejeitando a palavra de Jesus, a gente pode ver elas rejeitando a palavra de Jesus e insistindo no seu pensamento. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque já morreu há 4 dias. Por que o Senhor quer estar pedindo para tirar a pedra se já está fedendo? Isso são pessoas insensatas que são enganadas por Satanás que dizem isso. Não depende se a palavra de Jesus combina ou não com a minha teoria. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Em todas as pessoas que Jesus Cristo trabalhou, independente de combinar ou não com o seu pensamento, Jesus Cristo trabalhou. Tirai a pedra. Quando Jesus falou isso, o que a Marta falou? Já cheira mal, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus fez a boca de Marta se calar. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A Marta já não podia mais falar nada diante de Jesus. E aquela pedra foi retirada. E Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E sabe o que é interessante da Bíblia? Então, o que está escrito aqui? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto num lenço. Então, se ele estava envolto num lenço, como ele pôde sair? Assim, pulando? Mas, Jesus falou, sai, e ele saiu de qualquer jeito. A gente tem muitos motivos. Eu quero sair, mas eu estou cheio de lenço me envolvendo. Você tem que soltar esse lenço para eu sair. Tá, então sai primeiro que depois eu solto esse lenço. Por quê? Depois que ele saiu, esse lenço foi solto, não é? Sim. Pessoal, diante da palavra do Deus Todo-Poderoso, nós temos que ser obedientes. Independente dessa palavra combinar ou não com a minha teoria. Independente dessa palavra ser proveitosa ou não para mim. A palavra de Deus é Deus. Hoje em dia, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus e ficam insistindo no seu pensamento, sem elas saberem, elas são enganadas por Satanás. É isso que Satanás está fazendo nelas. Nós temos que nos libertar disso. Sim. Enchei as talhas de pedra com água. Sim, Senhor. Tomai teu leito e andar. Sim, Senhor. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Sim, Senhor. Todas as palavras não combinam com o nosso pensamento. A gente não consegue entender. Mas as pessoas de fé, independente de combinar ou não com o seu pensamento, isso é minha voz ou é a palavra de Deus? Tem que distinguir isso. E a palavra de Deus tem que ser estabelecida diante do meu pensamento. E assim a palavra de Deus vai poder trabalhar. Desde então, a palavra de Deus começa a trabalhar. E assim eu posso ter uma vida abençoada, clara e de fé. Não é porque eu tenho muito dinheiro, bom carro ou boa casa. Não é isso que me traz felicidade. Se a palavra de Deus tomar lugar no seu coração, se a palavra de Deus realmente estiver tomando lugar no seu coração, essa palavra vai tirar todas as pedras que estão prendendo, que estão te fechando. A tristeza, a preocupação, a angústia, essa palavra vai expulsar tudo isso. E com felicidade, liberdade, com coração de gratidão, você vai ficar com o coração feliz e alegre, você vai poder andar. A Maria e a Marta, até agora não aceitaram a palavra de Jesus, mas tiraram a pedra. E a palavra de Jesus trabalhando
E naquele momento elas tiveram novamente felicidade, alegria e paz. Pessoal, a felicidade não vem da posição, da honra, do dinheiro, da glória. Você tem que ser saudável, mas a paz e a felicidade não vêm da sua saúde. A palavra de Deus é quem nos dá paz e felicidade e bênção. Se a palavra de Deus tomar lugar no nosso coração, vai expulsar preocupação, vai expulsar angústia. Somente pela palavra de Deus, Deus abre o caminho para sermos felizes. Hoje, na nossa igreja, nessa época, assim como a Marta e a Maria, tem muitas pessoas que estabelecem seu pensamento. Agora, pessoal, a Marta e a Maria, que tinham um pensamento diferente do de Jesus, mas no final tiraram. Sim, tirar a pedra, disse-lhe a Marta, já cheira mal, porque faz 4 dias. Se você não falar isso, realmente você vai poder ver a glória de Deus. De todas as trevas, de todas as tristezas, de todas as angústias, de todas as tristezas, Deus já nos libertou e poderemos ter uma vida louvando a Deus. Eu acredito que Deus vai nos conceder essa vida. Até aqui.